boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos muito felizes nessa noite de poder estar desfrutando desse momento com o Pai, com todos vocês. Por isso, você que está aí na sua casa, já aproveita esse tempo para mandar o link para todos os seus amigos, para toda a sua família. Nós vamos já dar início a essa reunião e eu queria compartilhar algo com você muito especial sobre esses dias que nós temos passado sobre Peça, sobre esse salto, sobre essa entrada de um novo tempo. E é um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E diz que nós temos que ser zelosos com essa liberdade para que nós não venhamos voltar para o jugo de escravidão. E quando nós pensamos em Peça, nós falamos disso, sobre em Cristo nós não estarmos mais andando debaixo desse jugo de escravidão. Por isso nós estamos desfrutando de um novo tempo, um tempo de liberdade. Isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer para a nossa geração, você como jovem, nós como jovens. O Senhor nos escolheu para a liberdade, para fluir nele em liberdade. Por isso, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento e agradeça ao Senhor pela vida que nós conquistamos nele, pela vida onde nós fomos inseridos, a vida dele em nós, fluindo dia e noite, noite e dia, nos tornando a sua habitação. Ah, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui. E esse dia, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai, cada um que está assistindo nesse momento. E nós, Senhor, os abençoamos, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para essa nova jornada, nesse novo tempo, nesses dias que estão vindo. E nós colocamos toda a nossa expectativa em você, Senhor. Toda a nossa esperança está em você. Nós te agradecemos e te bendizemos porque o Senhor tem revelado a sua bondade. Mesmo nesses dias difíceis, o Senhor tem revelado o quão o Senhor é bom, o quão o Senhor é leal. Ah, Senhor, Tu és o nosso seguro. Tu és o nosso, Senhor, socorro bem presente na tribulação. Tu és o nosso esconderijo, Tu és o lugar secreto. E nós estamos aqui nos apresentando a você, Senhor, com todas as nossas expectativas sobre quem Tu és. Obrigado, Senhor. Receba, Senhor, as nossas canções, as nossas proclamações. Receba, Senhor, o nosso louvor a Ti. Senhor, receba a nossa vida, Senhor, o incenso que queima de noite os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, para Te oferecer os nossos corações despidos diante de Você. Nós Te amamos, Senhor. Motivo que me fez
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como nós te exaltamos, Cordeiro Santo. Tu és inigualável. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há.
nós declaramos que não há alguém que se compare a Ti. O Senhor nos baliza para aquilo que o Pai já espera de nós. Assim como um cordeiro que morreu e ressuscitou como leão e hoje vive, não há nada que te impeça, porque tudo foi te dado a partir do sacrifício que o Senhor fez, e nos ensina a sacrificar as nossas vidas para garantir uma vida que já está acima. Por isso nós te agradecemos por tudo que nos ensinou com o seu sacrifício, com a sua ressurreição. O Senhor deu dons aos homens e nós estamos aqui e clamamos ao Espírito do Pai que nos dê os dons, que revele os dons que o Senhor já deu aos homens. Nós estamos aqui porque queremos trilhar um caminho de percepção, queremos trilhar um caminho aonde conseguimos ver quem Tu és, queremos entender o caminho que temos que trilhar para Você, e que nesse caminho nós percebamos a Sua presença, que nesse caminho nós entendamos quem é o Senhor, e o que está falando não mexa apenas no nosso interior, mas nos faça ter uma postura diferente. Que o que o Senhor falar conosco não mexa no nosso interior, mas nos faça entender algo diferente do que já há. Faça entender o caminho de volta que temos que fazer, para então, aí sim nós vamos entender o que o Senhor está falando. Não é algo só para sentirmos, mas é algo que nos move para uma realidade diferente. É algo que nos move para onde o Senhor já nos chamou. Nós amamos a Ti. Sim, Senhor. Seja exaltado.
nome. O seu nome não é só um amuleto para que usemos quando queremos que as nossas conquistas sejam alcançadas. Por isso proclamamos o seu nome como vida, como o nome daquele que inaugura um caminho para o Pai, como o nome daquele que está nos mostrando para onde devemos ir, aquele que virá numa cidade que está preparada para os filhos que entendem sobre o que estão sendo chamados. Por isso queremos entender o teu nome, queremos entender quem tu és, queremos ir mais fundo todos os dias em ti. Que a nossa vida não seja uma vida de repetição, mas que seja uma vida de quebrantamento, uma vida onde olhamos para ti. Que você que está assistindo agora possa fechar os seus olhos, feche seus olhos e declare sua vida a Ele, declare algo para Ele. A gente costuma fazer tanta coisa em Facebook, em Twitter, em Instagram, mas agora para um pouco e declara a sua vida para Ele. Fala para Ele. A gente acabou de passar por um tempo de peça, uma porta para um lugar mais amplo, para um lugar que Ele nos chamou. É possível agora que você pare e fale para Ele: como eu te amo por essa oportunidade, porque você pagou uma dívida que nós não tínhamos como pagar, e hoje você está num lugar e nos chama para esse lugar. Você pode falar para Ele agora. Fala para Ele. Fala para Ele o que está no seu coração. Abre o seu coração, deixa Ele entrar, deixa com que Ele fale com você. Ele não morreu apenas por mim ou por você isoladamente, mas Ele morreu para que nós possamos enxergar uma realidade muito além da nossa. Não há outro que faria isso por você e por mim. Não há outro que daria a sua própria vida por você, para que você possa ter uma vida livre. Assim como nós já fomos ministrados, Ele nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Ele quer que você seja livre para Ele. Então não se importe com nada, não se importe com música, com canção. Simplesmente olhe para Ele. E agora cante a Ele, faça algum movimento que expresse o que você está sentindo por Ele, o que você percebeu dEle. Sabe, não é sobre a sua vida, é sobre algo maior do que você, e você participa disso.
nós deixamos todas as nossas coisas, deixamos tudo aquilo que nos atrapalha no envio. Sempre quando renunciamos, sempre quando nós desistimos das nossas próprias coisas, nós damos um passo em direção a Ele, em direção àquilo que Ele está nos chamando. E pensando dessa forma, nós entendemos que o nosso relacionamento com o Senhor está ligado ao envio, está ligado a Ele nos chamar para o cumprimento de algo. O Senhor nos planejou e escreveu os seus planos todos os dias sobre nós, dentro do seu plano, dentro daquilo que Ele quer executar nesses dias. Por isso diga para o Senhor nessa noite, você que está assistindo, diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Nós queremos estar aptos, prontos para aquilo que o Senhor está nos chamando. Senhor, nós queremos estar prontos para aquilo que o Senhor quer comunicar ao mundo. Forme, Senhor, forme a sua mensagem em nós e faz de nós a sua mensagem. Nós queremos entender, Senhor, o poder do envio. Por isso, Senhor, nós nos esvaziamos das nossas próprias coisas, de tudo aquilo que nos atrapalha de caminhar para você, de tudo aquilo que nos atrapalha de dizer sim para o seu plano, sim para a sua agenda. Senhor, nós colocamos toda a nossa expectativa a Ti, Senhor. E que nesses próximos dias, Senhor, como nós passamos por este salto, por esse peça, que nós venhamos entender, Senhor, o equipalo, que nós venhamos entender, Senhor, o poder do envio. Senhor, que esse salto seja o salto para aquilo que o Senhor quer nos inserir, nos lugares que o Senhor quer nos inserir, Senhor, as pessoas que o Senhor vai nos enviar. Pois toda a nossa expectativa está, Senhor, em estarmos prontos quando o Senhor chegar. A nossa expectativa é estarmos prontos para quando o Senhor dizer: cadê vocês? Onde vocês estão? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por isso nós deixamos, Senhor, tudo que nos atrapalha de dizer sim. Sim para aquilo que o Senhor está nos chamando. Tabernacular entre os seus, Ele veio. Tabernacular entre os seus, Ele veio. Tabernacular entre os seus, o verbo do início. Ele veio. Tabernacular entre os seus, Ele veio. Tabernacular entre os seus, Ele veio. Tabernacular entre os seus, o verbo do início.
essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Diga isso. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Sim, Senhor, nós somos os trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores que estamos cantando. Vamos, comece a se comprometer com Ele. Diga para Ele que esse trabalhador que estamos cantando, e o que Ele diz é você, sou eu e você, é essa geração. Não haverá próxima geração, essa é a geração. Será que você pode dizer isso? Ah, Senhor, nós comprometemos com isso que estamos cantando. Nós somos esses trabalhadores na qual você vai nos enviar. Nós somos esses trabalhadores que você está enviando, Senhor, esses dias. Dias que são pós-Pêssah, uma passagem onde você nos tirou da escravidão, uma passagem onde você nos tirou de um ponto A para um ponto B, para cumprirmos algo que você já estabeleceu. Por isso que nós cremos no poder do envio, por isso que nós cremos no poder da ressurreição. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele está vivo, querido, Ele está vivo. A cruz não é o fim, a cruz é a porta de acesso para que possamos ter acesso a uma nova realidade. Por isso que Ele morreu, por isso que Ele morreu, para dar acesso a mim e a você, a uma nova realidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Boa noite, geração 7. Você aí de casa nos assistindo, que saudade de ter vocês aqui. A gente cantando Equibalo, lembrei do tempo que a gente estava presencial, pulando, entendendo sobre o poder do envio. E hoje nós vamos dar continuidade naquilo que nós vemos ministrando sobre o Pêssah, sobre deixar o fermento. Então chegou aquele domingo onde nós celebramos a Páscoa, o Pêssah. Quem assistiu? Cara, você que não assistiu, corre lá no link, assista nossa reunião de Pêssah em família, onde nós cremos nessa ressurreição, onde Cristo nos transportou do império das trevas e nos levou ao reino do Filho do seu amor. E está lá em Colossenses 1:13 isso. Eu queria ler com vocês para iniciarmos, que diz assim: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ei, a cruz não é o fim, cara. A cruz não é o fim. Amém? Vamos dar início nessa ministração falando pós-ressurreição, que Cristo veio, Ele morreu por nós, e hoje nós temos um livre acesso. Então, como eu disse, a cruz não é o fim, a cruz é o começo, pelo qual nós vamos agora falar sobre um reino que está por vir.
né? E como eu tenho acesso a esse reino, como eu vou andar sobre esse reino, como eu vou entender o reino de Deus. São sobre esses dias que nós vamos iniciar falando aqui. Então, todo mundo já conhece a história. Jesus vai para a cruz, ele morre, né? Ele é crucificado, ele sofre o bastante. Mas ele diz uma coisa, né? Eu vou ressurgir dentre os mortos. Isso para mim é lindo, é algo poderoso, né? Porque parece que nós conhecemos um evangelho que vai até a cruz, mas existe o evangelho do reino de Deus. Foi o que Yeshua fez quando ele ressurge dentre os mortos, né? Ele começa a falar sobre um reino. Vamos ler isso? Está lá em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Que diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha aí, a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O 3 é a chave. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas provas, o quê? Infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, anota aí, 40 dias, e lhes falando coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre esses 40 dias, né, que Jesus, ele aparece para algumas pessoas e começa a falar a respeito do reino de Deus. Então, se você pegar aí o texto de Mateus 28, né, do 1 ao 18, você vai ver a história, né, vai narrando uma história em que Jesus, ele começa a aparecer para alguns dos seus discípulos. Mas a primeira pessoa, né, uma das primeiras pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição foi o time de Maria. Havia 2 Marias. E diz que essa Maria, ela vai até o túmulo, né, as 2 Marias vão até o túmulo, e elas começam a enxergar meio que embaçado, né, uma luz forte. O anjo de Deus estava lá. E diz que Maria volta, fica ali se lamentando, chorando. Pô, Jesus, cara, Jesus morreu, ele morreu. Então chega a esse ponto em que esse anjo, ele fala para ela: ei, vem cá, vem aqui, veja o túmulo. Ele já não está mais aqui. Diz que a pedra foi removida. Diz que ele ressurgiu e o corpo dele não se encontrava naquele lugar. Então o anjo fala: volta e vai contar para os outros. Então Maria, ela volta, chama Pedro, conta para Pedro, e Pedro, não acreditando no que havia acontecido, que Jesus tinha ressurgido, diz que ele vai até o túmulo, e diz que eles não acreditam que isso aconteceu. Então antes também, diz que os judeus, eles começaram a corromper os soldados para mentir, falar para eles assim, que levaram o corpo dele e já não encontra mais aqui, foi enterrado em outro lugar, para que o povo não acreditasse naquilo que Jesus havia falado, que um dia ele iria ressurgir. Então diz que Pedro também volta para o lugar onde Jesus manda eles ficarem. E então Maria, ela começa a ficar meio que desacreditada, meio doida assim, começa a chorar, a lamentar: pô, levaram meu Jesus, levaram o corpo dele,
sabe, ela andando ali perto, caminhando e falando, cadê o meu mestre, cadê ele? Levaram ele embora, chorando, lamentando, até que Yeshua, Jesus, aparece para ela, nesse tempo. Mas só que Maria, ela estava tão, lelé da cabeça, que ela confunde Jesus com coveiro. Isso é doido, velho. Tava lá chorando e de repente vem o cara, passa assim perto dela, ela fala, ô coveiro, cadê o meu mestre Jesus? Cadê ele? Me fala onde vocês colocaram que eu vou lá. Diz que Jesus dá aquela olhada para ela assim, Maria, você está me confundindo com coveiro. Então diz que Jesus fala assim, ei Maria. Então diz que ela reconhece a voz. Ei, já não é mais tempo da gente chorar. Sabe por quê? As lágrimas fizeram que ela não enxergasse Jesus, porque ele estava em uma nova realidade. E quando diz que Jesus está nessa nova realidade, nós não vamos vê-lo da forma como a gente viu antes. Porque diz que Jesus, ele aparece para os seus discípulos, para algumas pessoas, não mais falando sobre cura, não mais falando sobre milagre, não mais falando sobre poder, não é mais isso. Ele está dizendo, ei, já não é mais tempo disso, é tempo da gente construir o reino de Deus. Só que eles ainda estavam presos na dor, sabe, ainda velando, chorando pelo morto, o morto que estava vivo. Mas eles não conseguiam ver porque precisavam morrer. Junto com quem? Com Jesus, para uma nova realidade. É isso que a ressurreição fez. Que Ele está dizendo para nós esses dias, ei, são dias de vocês morrerem para essas coisas que já não faz mais sentido, e entrar em uma nova realidade que é o reino de Deus. Então nós te abençoamos para isso, para que você possa viver não mais dentro de, sabe, dessas dores, dessas coisas que passam, mas viver dentro de uma nova realidade na qual Ele está chamando eu e você para construir o quê? Um reino. Estamos juntos? Então Jesus, ele aparece para Maria, ela confunde com o coveiro, ele fica irritado, irado, fala, coveiro não, Maria, vai logo chamar os outros, conta para os outros que eu estou vivo, e diz para eles que eu vou encontrá-los, né? E diz que nesse meio tempo em que ela vai correndo e conta para os discípulos, diz que Pedro, ele fica triste, magoado, porque Jesus disse que iria aparecer para ele, mas ele apareceu primeiro para Maria. Então Pedro fica chateado, fala, não acredito, velho, eu tinha as chaves do reino, quem revelei que ele era o Filho de Deus, e ele aparece para essas mulheres. São dias em que Jesus vai tratar sobre nós as nossas ansiedades, porque para construir no reino não pode ser com pessoas ansiosas. Existe um tempo, existe um momento em que Ele vai aparecer. Estamos juntos? Então diz que Maria chega na casa, eles estão todos reunidos lá, deve que estava todo mundo chorando. Poxa, cara, o nosso mestre, não acredito, mataram ele. A gente poderia aproveitar mais um tempo com ele, descobrir mais coisas sobre ele. E diz que Jesus, cara, do nada não, né? Mas meio que do nada ele aparece assim, já entrando. Não bate nem a porta, irmão. Ele já passa por meio da parede. Falei, acho que os caras na hora já ficaram, meu Deus, cara, é um fantasma. Quem é esse cara? Sai daqui, já faz a cruz, em nome de Jesus, sou eu. Por quê? Ei, quando nós estamos em uma nova realidade, essas coisas já não podem mais nos afetar, não pode nos parar. Então diz que Jesus ia contra essas coisas, irmão. Ele passava pela parede, ele já chegou já mostrando o pulso. Ó, podem ver, sou eu que estou aqui, calma. Não sou o fantasma, não sou quem que você está achando, não. Sou eu mesmo.
Então diz que muitos duvidaram. E quando muitos duvidaram, ele chega, seus incrédulos, põe a mão, toca, sou eu, cara. E aproveita, né, já traz aquele pão, aquele peixe, que eu estou com fome. Ele está vivo. Ele está vivo. Então ele está ali com os seus discípulos, conversando, falando. Eu falei para vocês, cara, que eu iria voltar. Eu falei para vocês ficarem em um lugar que eu ia aparecer para vocês. Então aqui estou eu. Não mais agora para falar sobre milagres, não mais para falar sobre cura, sobre poder, mas falar das coisas que pertencem a um reino que está vindo. Então Jesus, ele aparece para essas pessoas e falam: ei, precisamos estar prontos. Tudo aquilo que Jesus foi desenvolvendo com os seus discípulos no discipulado, sabe, no multiplicar do pão, no multiplicar do peixe, a curas do cego, tudo isso que Jesus ia tratando e ensinando os seus discípulos, é para um determinado momento que está chegando, né? Todos os testes que Jesus fazia com eles, sobre Lucas 9, Lucas 22, que eles expulsavam demônio, que eles curavam, que eles não levavam coisas que, sabe, poderiam desviar eles do caminho, da missão. Tudo isso foi um desenvolvimento. Todo o tempo que Jesus passou com eles é para esse tempo, sabe, pós-ressurreição. Você está aí? Então Jesus, ele aparece para tantas e tantas outras pessoas, falando sobre essas coisas do reino de Deus. E Jesus diz para eles que eles deveriam ficar em um lugar. Eu quero ler com vocês Mateus 26, 32, que foi aonde Jesus entrou, né, mostrando as suas mãos, mostrando ali a ferida, comendo do pão, do peixe, dizendo: estou vivo. Mateus 26, 32, ele fala assim: todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Então o que Jesus está falando aqui para nós? Ei, não se esqueça das palavras, não se esqueça das profecias, não se esqueça da promessa, não se esqueça daquilo que eu falei. Por quê? Porque Ele vai cumprir, cara. Muitos dos seus discípulos ficaram desacreditados, dizendo: cara, não é possível, não pode ser Ele. A gente foi até o túmulo, não achou o corpo. Maria falou, a gente não acreditou. Então Jesus teve que aparecer como Ele havia prometido. Em Mateus 26, 32, Ele fala: ei, eu falei para vocês que eu iria encontrar vocês. Eu disse para vocês que a cruz não é o fim. E Jesus começa a falar para os seus discípulos sobre algo que está em Mateus 28, no capítulo 16. Que diz assim: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus designara. Próximo. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E aproximou-se Jesus falando-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade, aonde? No céu e na terra. Então, vamos lá, vamos por partes. No capítulo 18 ele fala, né, que foi dado toda a autoridade, né, no céu e na terra. O que Jesus está falando para os discípulos, para mim e para você? Ei, não tenha medo. Não tenha medo, sabe por quê? Porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque agora eu já não estou mais em uma realidade onde vocês estão, eu estou em uma outra realidade. Eu venci a morte por você.
Ele venceu a morte por mim e por você. Estamos juntos. Então diz que toda autoridade também nos foi dada. Então não é tempo de você ter medo de tudo que está acontecendo no mundo. Não é tempo de você ficar frustrado. Não é tempo de você ficar chorando, lamentando por coisas que se passaram. Lembra, a gente celebramos o Pessa aqui, onde Deus tira o povo de uma realidade onde eles eram escravos e separa o povo para que eles pudessem viver uma nova realidade, né? Trazer eles de volta a identidade que eles haviam perdido, de comerciantes. E o que a ressurreição fez comigo e com você? Nos levou a uma nova realidade na qual já era nossa. E nos deu o quê? Uma identidade, um propósito, um destino. Então Jesus começa a falar para eles: ei, não é tempo mais de vocês ficarem com medo, aflitos. Chega, cara, de ficar se lamentando e chorando por algo que já passou. Eu estou vivo, eu mostrei para vocês, eu apareci para vocês, mostrei meu punho, vocês tocaram em minha ferida, e mesmo assim vocês não creem em mim. É tempo da gente começar a perceber e discernir aquilo que Ele está falando comigo e com você. Acredito que são tempos onde Ele está aparecendo para pessoas, cara. Pessoas que estão no leito, morrendo. E diz que pessoas têm experiências com Jesus. E a única coisa quando elas voltam, quando Ele permite, é que, ei, Ele é vivo e Ele tem um plano. Então Jesus, Ele nos trata também por meio da morte. Às vezes é preciso chegar a um determinado ponto onde a gente já não tem mais o que fazer, cara. Existem pessoas que estão entubadas, precisando de oxigênio, e tem experiências com Jesus, Jesus aparecendo para pessoas em lugares e dizendo: eu estou vivo. Eu estou vivo, basta você crer em mim, aquele que crê em mim viverá, cara. Então Jesus, Ele fala para os discípulos: ei, permaneça em um lugar. Lembram da palavra que eu falei para vocês: fiquem em um lugar. Vamos dar continuidade no texto, no 28, 19. Diz assim: portanto, né, aqui Jesus já começa a falar de uma realidade do reino de Deus, onde Ele fala sobre a questão da gente ter uma missão, né? Diz para os seus discípulos: ei, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A gente cantou aqui sobre equibalo, o poder do envio. Então tudo que os discípulos começaram a entender e aprender sobre aquele tempo que passaram com Jesus era para esse versículo, onde vai chegar um tempo em que Ele vai nos enviar. Quem lembra do que a gente falou aqui muito sobre equibalo, sobre envio sem retorno? Então Ele está falando que a ressurreição, ela é a certificação do poder do envio. Porque aqui Jesus começa a falar da grande comissão que irá trabalhar para Ele. Será que essa comissão é eu e você que Ele está falando? Ele começa a dar um destino, Ele começa a falar sobre o reino de Deus, o que vamos fazer. E olha só o que Ele fala no texto: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do poder do Espírito Santo. Qual que é o poder do envio? Qual é a nossa missão? O que é o reino de Deus? O reino de Deus tem a ver com pessoas. Ele está falando: ide e fazei discípulos em todas as nações. Estamos juntos? Então, quando estamos em uma nova realidade, cara, nada desse mundo pode nos afetar. Nada. Você crê nisso? Quando você está em uma nova realidade, quando você ressurge junto com Cristo, nada pode te parar, cara.
Nada pode parar quando você recebe o poder do envio. Porque você já não está andando mais sobre você, sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Você está andando sobre uma palavra. Então, diz que nada tem poder de te tocar, nada tem poder de te parar quando você está sobre o envio. Então, nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha se distrair no meio do caminho e querer voltar de coisas que Ele já nos libertou. A gente querer caminhar, andar para trás e, cara, vou desistir. Chega, vou abrir mão, né? Ele já morreu mesmo, deixa isso para lá. Vou viver minha vida do jeito que eu quero, né? Já foi, já passou, ele já morreu, ele morreu por mim, deixa. Ele não. Ele está dizendo aqui, nada tem poder de te parar, cara. Então a decepção já não vai mais te afetar. As decepções, sabe, as frustrações não tem poder mais de te afetar. Por quê? Porque Ele disse aqui, quando você está em uma nova realidade, você já não olha mais para o mundo, para as coisas desse mundo. Você começa a olhar para aquilo que Ele falou sobre as promessas, sobre as palavras, sobre as profecias. Então isso vai fazendo com que você tenha fôlego, tenha ânimo. Lembra, a gente falou muito sobre isso, sobre equibalo, o poder do envio. Você não pode se distrair no meio da missão. Você não pode se perder no meio da missão. Um soldado, quando ele está pronto, apto para ir para a guerra, ele não olha para trás. A única coisa que ele faz é despede da sua família e não sei se eu volto. Essa é a nova realidade. É você ir para a missão na qual Ele me chamou e te chamou e dizer, eu não sei se eu volto porque eu estou indo cumprir uma missão que é maior do que a minha vida, é maior do que os meus sonhos, é maior que o meu propósito, é maior do que aquilo que eu possa imaginar na minha vida. Por mais que eu queira sonhar alto, cara, Ele já sonhou mais alto por mim e por você. Por isso que Ele deu uma missão para nós. O que é o quê? Ide. Não podemos nos distrair esses dias. Nós não podemos nos esquecer das palavras que Ele liberou sobre nós. Nós não podemos ficar olhando para trás, cara. Não podemos mais olhar para trás. A única coisa quando nós recebemos uma palavra e recebemos a missão é, eu vou adiante. Dê a minha mochila, coloca aqui as ferramentas na qual são os dons que falamos aqui. Por quê? Eu vou completar a missão que Ele me deu. Eu não vou mais ficar olhando a dor, eu não vou mais ficar olhando as coisas que querem me distrair. A única coisa que eu tenho que olhar é para a missão, é para o propósito, é para a palavra que Ele liberou. Estamos juntos? Por isso eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos por algum minuto. E que você começasse a lembrar, sabe, de situações, de coisas que Ele te livrou. Lembrar de situações em que Ele tirou você e falar, isso aqui não pertence mais à sua vida. Você não vai ficar preso a essas coisas. Sempre, quando chega o momento de peça, quando passamos, eu começo a agradecer e falar, Senhor, obrigado da onde você me tirou. Obrigado, Senhor, de situações, de pessoas, de lugares, de jurisdição. Obrigado porque você me trouxe uma renovação de mente. E me fez entender sobre a mãe das festas e saltar para uma nova realidade. Uma realidade onde a dor já não me afeta mais, uma realidade onde a alma não me afeta mais, uma realidade onde as coisas que têm tentado me parar não me afeta mais. Senhor, nós agradecemos ao Teu Filho Jesus que morreu por nós, que nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Seu Filho amado. E já não há mais condenação, já não há mais nada que possa nos parar,
porque diz que Ele venceu a morte, Ele pagou o preço, Ele foi o próprio Cordeiro. Por isso que Ele fala: ei, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Ei, a cruz é a porta de acesso para que eu e você entramos em uma nova realidade. Em momento algum Jesus disse que seria fácil. Em momento algum Ele diz: vai ser tudo fácil, gente, vai ser tudo fácil. Não, não, Ele não disse isso. Sabe qual foi a coisa que Ele disse? E para alguns dos seus discípulos: vocês precisam crer somente. Apenas crer somente. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos ter quando aproximamos de Deus? Fé, emuná, crer somente. São dias onde eu e você temos que crer somente, sabia? Nós falamos também muito nessa casa que para viver o reino de Deus e para ter acesso do reino de Deus não vai ter garantia para mim e para você. É um lugar onde nós entramos sem garantia. A missão, o poder do envio, o equibalo é a mesma coisa. Quem vai para a guerra não tem garantia se ele vai voltar vivo ou se ele vai ficar por lá. Mas o que importa é o que? Eu estou lutando pela minha nação. Eu estou lutando por algo que eu amo. Eu estou lutando por um povo. Será que Deus pode contar comigo e com você? Porque são dias onde, para ter acesso ao reino de Deus, não vai entrar pessoas medrosas, não vai entrar os tímidos, não vai entrar quem tem vergonha, porque Jesus não teve vergonha quando Ele estava na cruz, nu, se expôs, mas Ele disse: eu estou morrendo por algo, por eles e para o reino de Deus. Por isso, não desista, cara. Não pare no meio do caminho. Não jogue a toalha. Quando você pensar nessas coisas, você lembra: ah, Ele morreu por mim. Ele suportou até o fim calado, para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, gente, crê somente. Vamos ler esse versículo, Marcos 9, 23. Ao que e respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, olha só, a única coisa que nós precisamos é crer somente. Ah, Bruno, mas crê no quê? Ei, crê que ele existe, crê que Ele está vivo, crê que Ele é, crê que Ele hoje Ele está vivo, está aparecendo para pessoas e falando sobre um plano. Você sabia que Deus tem um plano? Tudo isso que nós lemos nas Escrituras, tudo que aconteceu sobre as Escrituras, sobre o povo do deserto, até chegar onde Jesus morreu, é o plano de Deus. E nós também cremos sobre o plano de um reino que está vindo. Um reino onde, sabe, se a gente não nos transformar pela renovação da nossa mente, nós não vamos ter acesso a esse reino. Se a gente não entrar em uma nova realidade esses dias onde Ele está nos chamando, nós não vamos ter acesso a esse reino que Jesus aparece para os seus discípulos, dizendo sobre tudo, sobre o plano de Deus. Estamos aqui, você está aí de casa. Eu queria que nesse momento você pudesse pensar um pouco, né, fechar os seus olhos e começar a refletir e dizer o que você precisa ainda crer somente.
Ei, crê somente, cara. Crê somente porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no Seu reino. Porque Ele vive, nós podemos crer. A todo momento Ele não diz que seria fácil. Não foi fácil para Ele, gente. Não foi fácil. Mas diz que Ele suportou. Obrigado, Jesus. Obrigado porque você nos deu um livre acesso ao reino de Deus. Obrigado porque você nos transportou do império das trevas. Será que você pode ser grato a Ele? Será que você pode erguer as suas mãos e começar a agradecê-lo por isso? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que você sofreu, por tudo que você passou. Tudo isso é porque você estava cumprindo o plano de Deus. E você disse um dia na sua oração de João 17 que nada seria fácil. Você disse um dia que para o Pai que não nos livrasse do mundo, que nós iríamos sofrer sim, que nós teríamos decepções, que nós teríamos muitas coisas que iam nos magoar, nos chatear, mas uma coisa você disse, e nós nos lembramos que basta crer somente, porque tudo é possível ao que crer. E esses dias nós queremos andar sobre uma fé, sobre uma emuná, sobre uma certeza, Senhor, desse reino vindouro. Nós não vamos desistir, nós não vamos jogar a toalha. Nós vamos continuar prosseguindo, Senhor, crendo somente nas Suas palavras, nas profecias que foram liberadas, nas promessas que você fez. Assim como você diz aos seus discípulos: fiquem em um lugar que eu vou aparecer para vocês. Não aparecer do jeito que vocês me viam antes, mas em uma nova realidade, reencarnado em uma nova criatura, em um novo corpo, um corpo onde nada pode parar, nada pode retê-lo. Então ele passa para as paredes e diz: eu estou vivo. Eu disse que eu iria voltar para vocês, mas não mais do jeito que vocês queriam, mas é uma realidade do reino que está por vir. Ele foi, mas Ele vai voltar. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo preparados para esse dia. Preparado para a vinda do Messias. E qual é a promessa que Ele diz? Que separaria o povo para ser reis e sacerdotes, onde vão governar. Então já começa a ser uma conversa mais madura. Não é uma conversa de dar coisas, não é uma conversa de milagres, não é uma conversa de, sabe, de barganha. Ah, Deus, me dá isso que eu vou fazer aquilo. Não, cara. Já é uma conversa maior de que nós precisamos cumprir uma missão. Né? Nós somos essa grande comissão na qual Ele tem grandes expectativas. Que nós iremos cumprir a missão na qual Ele nos chamou. Amém? Espero que tenha ficado claro, né, sobre isso. Nós vamos dar continuidade sobre isso, falando sobre esse reino, né, de 40 dias em que Jesus começa a aparecer para os seus discípulos. Então fique ligado, né, nas redes sociais, fica ligado em tudo que vamos postando, nas reuniões de terça, de domingo. Nós vamos falar muito sobre isso, em dar mais ênfase
em mais pessoas que Yeshua apareceu, que Jesus apareceu após essa ressurreição. Você está aí? Estamos juntos? Vamos para os recados que já está aparecendo para você. Sábado teremos live. Amanhã às 10 da manhã teremos reunião normal, somente live, fiquem ligados aí. Terça-feira também só live, apenas live. Nós vamos falar muito sobre isso esses dias, sobre esse Reino 40. Tem a loja também da expansãodafé.com.br, acesse lá a loja, confira, adquira todos os produtos. E neste momento, nesse mesmo ambiente aí, você que não assistiu ainda, cara, não ouviu Santo Incomparável, vai lá no canal do YouTube, clica lá, assista, curta, compartilha, manda para os seus amigos. E está vindo mais coisas novas, hein? Tem mais novidade para chegar aí, tá bom? Já dados os recados, eu queria que você separasse aí, o seu dízimo, a sua oferta. Nós acreditamos muito nisso, que nós só podemos honrar a quem nós amamos. Então faça, um voto, faça uma oferta. Tem a chave Pix aí para você, que é o CNPJ. Você coloca o CNPJ, já vai aparecer lá os dados, Expansão da Fé. Também tem as contas do Banco Itaú, do Banco Bradesco. Não deixe de ofertar, não deixe de honrar ao Senhor, Faça uma oferta se comprometendo, sobre esse reino, sobre isso que Jesus nos falou, sobre essa palavra que Ele disse, crê somente. Eu não sei qual é a sua condição, não sei se você fala, nossa Bruno, mas se eu der isso aqui, posso faltar ali, faltar aqui. Ei, crê somente. Amém? Então tenha um tempo aí para você ofertar, para você honrar o Senhor. Nos bancos Itaú, do Bradesco, Pix. Senhor, muito obrigado por todas essas pessoas que têm honrado e confiado naquilo que nós estamos construindo e desenvolvendo. Nós acreditamos que nós não trabalhamos pelo hoje, nós não trabalhamos pelo agora, mas nós trabalhamos para esse reino que está vindo, para esse reino no qual você, quando ressurgiu dentre os mortos, apareceu para os seus discípulos e falou sobre esse reino, sobre o plano de Deus. É nisso que nós acreditamos, Senhor. É nisso que nós acreditamos. Amém, gente? Então é isso. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo em que nós estivemos aqui juntos aprendendo. E olha só, sábado que vem, hein? Fica ligado aí, cara. Vai ter um pregador internacional aí, que não vou revelar aqui, vocês vão ficar sabendo durante a semana, tá bom? Terça-feira também as nossas reuniões, apenas live por enquanto. Domingo, amanhã, às 10 da manhã, somente live, tá bom? Valeu e até a próxima. Nascemos com o propósito de servir. Com isso, nos preparamos para a vinda do nosso Senhor, trabalhando na missão e cooperando em despertar a juventude da nossa geração. O nosso coração queima pelos dias da restauração da tenda caída de Davi, dedicando a nossa vida ao Senhor, e não daremos descanso aos nossos olhos até que o Senhor venha e estabeleça o seu reino sobre nós. Assim como Davi, ainda jovem, escolhido por Deus, o sétimo ungido nas Escrituras, o homem segundo o coração de Deus, impactou a sua geração trazendo uma cultura de adoração e devoção. Deus tem despertado e separado homens e mulheres com o mesmo coração, de todas as línguas, tribos e nações, e jovens que amam a Deus sobre todas as coisas, dedicando as suas vidas a um propósito maior. Nós fazemos parte desta geração, a geração 7.